Sentimento Scout ataca novamente. O jornalista Felipe Silva, da ESPN, noticiou na manhã deste sábado, hoje, dia de jogo do Fluminense e Palmeiras no Maracanã, mas ele noticiou que o Fluminense e o Internacional, Inter do Baldaço, Inter de Porto Alegre, estariam os dois clubes interessados nesse atleta aqui, ó. Thiago Gouveia, atacante do português, né? Atacante português que pertence ao Benfica. Então, como vocês gostaram bastante do vídeo de ontem do Sérgio Conceição, eu resolvi trazer aqui, apresentar para vocês, e para mim também, né? Que não conhecia o jogador, quem é o Thiago Gouveia, que o Fluminense tem interesse. Mais um atacante, o Fluminense que já está repleto de atacantes. Segundo o Felipe Silva, o Fluminense e o Internacional estariam dispostos no atleta, tá? Quem é esse ponta português que entrou no radar? Ele é ponta direita, tá, pessoal? Ele tem 25 anos de idade, 1,76 m, ele é destro e tem contrato com o Benfica até 2028. Ele quase foi para o Atlas do México, mas a negociação acabou não dando certo. E o Benfica quer emprestar ele. E o Fluminense e o Internacional demonstraram interesse, ó. Aqui da formação ao futebol francês, ele estava emprestado ao Nice, da França. Voltou de empréstimo. Ele começou no Benfica, né? De 17 a 2022. Formação, mas estreia no time profissional. Passou pelo Estoril. Jogou lá 30 jogos, marcou 5 gols. No Benfica, até aí voltou para o Benfica. Temporada 23-25. Ele jogou 40 jogos e marcou 5 gols no time A. E jogou a temporada 25-26 lá na França, no Nice. E em 25 jogos no campeonato francês, ele marcou 2 gols. Na verdade, não só no campeonato francês, né? Vamos ver aqui, ó. Os gols que ele marcou pelo Nice foram em competições europeias, tá? Aqui, ó. Passagem dele pelo Nice. Foram 25 jogos, 2 gols, 15 jogos pelo campeonato francês, 526 minutos e acertou 7 dribles. Por que ele voltou? Por que o Nice acabou não exercendo a opção de compra, já que ele estava emprestado lá com opção de compra? Porque ele não se consolidou como titular absoluto do clube francês. Apenas 2 gols da temporada, que vieram de competições europeias. O clube francês registra que ele atuou em 25 partidas oficiais, sendo que 15 pelo campeonato francês, tá? Então o perfil hoje do jogador é de retomada, como dá pra ver. Ele pertence ao Benfica, o Benfica não tem interesse em continuar com ele, emprestou pro Nice, o Nice também não quis exercer o direito de compra, ele tá voltando pro Benfica e o Benfica quer emprestar ele pra algum lugar. Ele tava indo pro Atlas do México. Por questões de negociação de valores, o negócio babou. E agora aparece aí o Internacional e o Fluminense como opção, tá? Como joga o Thiago Gouveia? Ele é extremo, ou seja, ponta de aceleração, amplitude e ataque ao espaço. Ele é ponta direita, mas pode jogar como ponta esquerda também e faz a ala. Ele não faz a lateral, ele pode jogar como ala, tá? Ele recebe aberto e acelera no corredor. Pela direita pode tacar a linha de fundo. Quando ele joga pela esquerda, ele pode cortar por dentro, já que ele é destro, né? Ele pode cortar para dentro, bater no gol. Pode jogar como ala em estruturas mais agressivas. É mais velocidade e mobilidade do que força física. Até porque ele não é alto, né? Tem 1,76 m, tá? Essas características que eu tô falando aqui te lembram alguma coisa? Tem algum jogador no Fluminense que te lembra aí essas características dele? Vamos lá, continuando aqui a apresentação. O que ele pode entregar para o Fluminense? Quais são as características dele, né? X1, mano a mano. Ele tem aceleração para poder enfrentar o lateral, então é o famoso X1, né? Profundidade, ataque às costas da última linha, coisa que o nosso atual ponta-direita não faz, que é o Canóbio. Ele não dá profundidade à equipe do Fluminense. Versatilidade, ele pode jogar como ponta-direita, ponta-esquerda e pode fazer a ala também. Transição, condução com campo para correr, ou seja,
Dependendo do técnico que o Fluminense for contratar, se for jogar na transição, ele pode ser importante. Tem 25 anos, é novo, e tem rodagem na Europa, né? Já atuou em clubes de Portugal e da França. Então, assim, não é um jogador cru. Mas tem risco, né? Tudo na vida tem risco. Onde é que tá o risco aí da contratação desse atleta? Sequência. Ele ainda não sustentou uma longa temporada como titular. Ele não foi titular absoluto em nenhum clube que ele passou. Não foi no Benfica, não foi no Nice, não foi no outro clube português que ele jogou, Estoril, né? Se não me engano. Cadê? Vamos dar uma olhada no estádio. No estádio, ele é Estoril mesmo. Não foi titular absoluto no Estoril. Então, assim, ele não teve uma sequência longa ainda. Não é um jogador com perfil de marcar gols. Ele não é um grande finalizador. Marcou pouquíssimos gols na carreira. Em 2024-25, ficou afastado de agosto a março por lesão. Lesão grave aqui, tá? De agosto a março, a gente tá falando aí de 7 meses. Nunca atuou no futebol brasileiro. Precisaria de adaptação. E tem contrato até 2028 com o Benfica. Se o Benfica quiser fazer com o Fluminense o que ele estava fazendo com o Atlas, dá para dizer que seria um empréstimo com opção de compra. Ou obrigação de compra. Tem essas duas opções. Qual pode ser o tamanho do negócio? Quanto custa o atleta, né? 8 milhões de euros era a opção de compra que o Nice tinha para adquiri-lo. Na negociação com o Atlas, com o clube mexicano, o Atlas ia pagar 3 milhões de euros de imediato, a gente está falando aí de 15 milhões de reais aproximadamente, mas a opção de compra poderia chegar com valores até 7 milhões de euros. Então, 3 milhões de euros de maneira imediata, e aí com opção, aí eu não sei se era opção ou obrigação de compra, chegando a 7 milhões de euros. O Nice teve opção de compra, mas o Benfica manteve o jogador. Não, na verdade, o Benfica não manteve o jogador. O Nice não exerceu a opção de compra dele, tá? O mercado do futebol já discutiu estruturas com valor inicial menor, que é no caso da proposta aí para o Atlas. Para um clube brasileiro, seria empréstimo com opção ou obrigação de compra, como eu já tinha dito. O que ele acrescentaria ao Fluminense diferente do que a gente tem hoje, pessoal? Isso aqui é o que interessa. Ele é um ponta aberto que vai esticar o campo. Uma espécie de Soteldo, só que um pouco maior. Tem velocidade, aceleração em transição e contra-ataque. Uma espécie de Serna. Opção para o calendário pesado, ou seja, ele não chegaria para ser titular. É uma opção de rotação. Seria um jogador para chegar e compor elenco. Não seria um jogador para chegar e ser titular absoluto do Fluminense. E vira uma alternativa porque pode jogar tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Então, assim, qual a minha opinião? Qual o meu veredito sobre o Thiago Gouveia? Não acho que vale a pena, tá? Não acho que seja uma boa. Valores elevados, 7 milhões de euros, a gente tá falando aí de 35, 40 milhões de reais. Para um jogador que não se firmou em lugar nenhum, para um jogador com características muito parecidas com o que a gente tem aqui. Assim, olhando os números, olhando a carreira, olhando o que ele pode entregar aqui, a gente já tem vários jogadores com essas características, tá? Tem o Serna, tem o Canóbio, tem o próprio Soteldo. Pelo valor que pode custar, inicial por empréstimo 3 milhões de euros, 15 milhões de reais ou 18 milhões de reais, né? O euro tá 5 lá, quase 6. Meu veredito aqui do Sentimento Scout é que não vale a pena. Mas eu queria saber a tua opinião. Com tudo que foi apresentado aqui, você acha que vale o risco? Vale uma tentativa? Não vale? Qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Obrigado você que chegou até aqui. Se não tiver deixado o like, deixa o like, se inscreva no canal. E se você tiver algum jogador para sugerir, para a gente fazer esse levantamento, essa apresentação e trazer para vocês aqui, fique à vontade, escreva aí nos comentários, tá bom? A gente se encontra em breve. Tamo junto, forte abraço.